Se alguém disser, uau, essas pessoas podem adorar, o que vem à sua mente? O que você pensa imediatamente a respeito dessas pessoas que acabaram de ser identificadas como uau, essas pessoas podem adorar? Normalmente nós falamos a respeito do volume das canções, a emoção que exibe uma paixão. Nós enxergamos neles, ou assim, um estilo que nós enxergamos neles. Normalmente nós estamos nos referindo a essas aparências externas, ou quando dizemos, uau, isso realmente era uma adoração cheia do Espírito. De novo, volume, emoção, a experiência externa, aparência externa. Mas essa é a resposta à adoração? Você vai ter que ouvir. É um sonoro não. Mas isso não nos impede de acreditar. Se você não pode dizer amém, você deve dizer ai, certo? Nós nos convencemos dessas verdades. Sim, essa ideia reformada do princípio regulador. E sim, o conteúdo da nossa adoração. Sim, 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 sim. Todas essas coisas. Mas a verdade seja dita, quando nós olhamos para os nossos amigos, palavra da fé, quando olhamos para as pessoas que têm as bordas disso ou daquilo, nós vemos nos rostos deles aquela contorção, nós vemos as lágrimas, o suor escorrendo no rosto deles, os corpos se levantando assim por todo lado e levando uma tendência. A tendência é o seguinte, mesmo que tenhamos passado a acreditar no que a Bíblia diz sobre a adoração, nós olhamos para isso e dizemos, uau, essas pessoas realmente podem adorar. Atolados em falsidade. Frequentemente desprovidos de verdade, imitando rituais pagãos. E quando nós vemos isso, nossa resposta é, uau, essas pessoas realmente podem adorar. Há discussões que eu lembro que há discussões dolorosas no ministério pastoral. Poucas dessas discussões são mais dolorosas do que a discussão que se você tem. Eu sei que nós temos mais pastores aqui, pastores de igrejas que você sabe que tendem mais para o conservadorismo bíblico, mais reformulado. Então, você se identificará com isso. A pessoa vem e diz, pregador, eu só quero que você saiba que nós temos crescido muito nessa igreja, mais do que em qualquer outra igreja que nós já fomos. Mas de verdade, nós estamos procurando assim, uma coisinha melhor, onde tem uma adoração melhor. Então eles vão para um lugar onde eles não conseguirão nada perto do alimento espiritual da palavra. Então eles podem ir todos os domingos e dizer, uau, essas pessoas realmente podem adorar. Há um quebrantamento aqui. E é um quebrantamento que existe por inúmeras razões, e eu não posso resolver todas elas, mas eu quero olhar para uma passagem da Escritura esta noite e abordar alguns desses textos, esses pensamentos, esse pensamento nosso, e talvez assim nos indique algo um pouco diferente, uma direção diferente. Josh pediu para eu lidar com Efésios 5 e a ideia de hinos e salmos e canções espirituais, e eu vou tratar em Efésios 5 e é aquela questão dos salmos, hinos e canções espirituais, mas eu quero que coloquemos isso no seu devido contexto. E se eu tivesse que dar um título para esta noite, seria: a nossa adoração é muito mais do que as canções que nós cantamos. A nossa adoração é muito mais do que as canções que nós cantamos.
Se você está com sua Bíblia, você pode abrir em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos começar no versículo 1. De novo, estamos familiarizados com o versículo abaixo, lá no versículo 19, fala dos salmos, hinos, canções espirituais, cantando, fazendo melodias para o Senhor no coração, nós vamos conseguir. Aí, enfim. Agora eu quero que coloquemos isso no seu contexto. Efésios capítulo 5, começando no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E se você está se perguntando por que eu voltaria aqui no capítulo 5, versículo 1, tudo o que você precisa fazer é enigmatizar isso. Isso soa familiar? Deixa eu ler de novo. Portanto, então sede depois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora vá para o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, certamente, o versículo 1 é praticamente repetido no versículo 25. Então, não podemos olhar para o versículo 19, que está no meio, entre o versículo 1 e o versículo 25, sem ir para o versículo 1. Isso é para aquelas pessoas, 3, 4, 5 pessoas que estavam lá fora. Bem, ficam indo e voltando no versículo. É por isso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas em impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos. Nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Agora aqui está o nosso parágrafo. Você vai ouvir esse parágrafo. Nesse parágrafo, requisitos do que veio no parágrafo anterior. Veja com atenção, então, como você caminha. Fomos informados no versículo 1. No amor, foi nos dito no versículo 8, andamos como filhos da luz. Lemos no versículo 15, observe cuidadosamente como você caminha. Não ande imprudentemente, mas seja sábio, fazendo o melhor uso do seu tempo, porque os dias são maus. Versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Fomos informados no versículo 10 e tentamos discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso é importante, ser preenchido com o Espírito. Você sabe o que é estar cheio do Espírito na adoração? Bem, vamos falar sobre o que isso significa. Ser preenchido pelo Espírito. O que você pode estar se perguntando, ser feliz? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
Isso é uma das coisas na adoração espiritual. Agora veja outra coisa que se parece. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é interessante, não é? Lemos o versículo 4 anteriormente, para que não haja sujeira, tolice, aquelas piadas chocarrices e tal. Ao invés disso, haja ação de graças. E agora no versículo 20, está falando de agradecer ao Deus Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, por Cristo. Amém, aleluia, louve ao Senhor. A nossa adoração é muito mais do que as canções que nós cantamos. E é claro, a partir deste texto, que não podemos desdobrar ou desembaraçar tudo isso, mas eu quero desempacotar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nossa adoração é muito mais do que as canções que nós cantamos, porque realmente está enraizado e fundamentado na nossa adoção em Cristo. Existem muitas maneiras que podemos definir a adoração. Uma das maneiras que podemos definir a adoração é simplesmente comunhão com Deus e com o seu povo. Comunhão com Deus e com o seu povo. Eu me referi anteriormente à definição de adoração de Bruce Lee Black. A adoração verdadeira acontece quando colocamos nossas mentes, atenção e coração na afeto ao Senhor, elogiando Ele por quem Ele é e pelo que Ele fez. Então nós temos essa ideia simples, temos esse paradigma mais amplo, mas aqui neste contexto nós entendemos teologicamente porque isso faz sentido para ver a nossa adoração como uma expressão da nossa comunhão com Deus. Está enraizado na doutrina da adoção. Vemos que é aludido ali no versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e andem, caminhem no amor em Cristo, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por vós, como sacrifício de oferta a Deus. Mas apenas porque ele se refere a nós como filhos, não apenas isso significa que ele está necessariamente se referindo a essa doutrina de adoção. Bem, eu acho que é por algumas razões. Não menos importante, aqui não seria a primeira vez que ele se referiu à doutrina da adoção. No capítulo 1, começando no versículo 3, nós lemos: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. De novo, claramente referenciado na primeira parte do capítulo 5. Não devemos apenas ser santos e irrepreensíveis antes dele, mas olhe para essa próxima parte do amor que ele nos predestinou a si mesmo, como filhos por intermédio de Cristo Jesus, de acordo com o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele nos abençoou no amado. Nele temos redenção através do seu sangue, o perdão das nossas ofensas, de acordo com as riquezas da sua graça. Ele esbanjou sobre nós com toda a sabedoria e uma visão nos revelando o mistério da sua vontade, de acordo com o propósito que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, para unir todas as coisas nele, coisas no céu e coisas na terra. Nossa comunhão com Deus e um com o outro está enraizada e baseada nessa ideia da nossa adoção. Eu não me lembro quando foi que isso veio e bateu em mim, mas tem muito tempo. Pensei sobre os saudadores de pedidos, falamos frequentemente sobre isso, e a saudação de ordem, que esta é a santificação, justificação e a glorificação. Se eu voltar aos meus velhos sermões, eu vou consultar as soluções do pedido repetidamente. Como essa realidade tripartida, somos justificados e nós estamos santificados e nós somos glorificados. Justificados, fomos salvos da pena do pecado. Santificados, estamos sendo salvos do poder do pecado. Glorificados, seremos salvos da presença do pecado. Isso estava certo e incompleto. Essa não é a saudação da ordem. Pelo menos não é tudo. É justificação, adoção, santificação e glorificação. Somos adotados como filhos, e isso é muito grande. Há muitos de nós que têm buracos, não apenas na nossa teologia, mas nós temos lacunas
na nossa experiência pessoal, no nosso relacionamento com Deus, por causa de tudo isso na nossa teologia. E é mais ou menos assim: Deus é um juiz e o juiz está lá e eu sou culpado diante do juiz. E Cristo vem diante do juiz. Esse juiz significa em meu nome e ele me justifica por causa disso, por causa da obra terminada de Jesus Cristo. Ele olha para Cristo, enxerga Cristo e não eu, e eu estou perdoado. E ele me conforma com a imagem de Cristo porque ele ama Cristo, mas ele ainda, o juiz, que está me conformando à imagem de Cristo. Então toda vez que eu ergo, procuro o juiz com o martelo dele parado ali. E eu tenho medo, temor de Deus. Então, quando eu me sinto emocionalmente perto de Deus, as coisas são boas. E se eu não me sinto emocionalmente perto de Deus, as coisas não são boas. Eu estou realmente salvo? Posso ser salvo? Não posso não ser salvo? Como o juiz se sente por mim hoje? E espero que no final o juiz dê as boas-vindas para mim em casa. Deixa-me te ajudar. Ele é um juiz justo. E você merecia morrer no seu pecado. Você merecia morrer pelo seu pecado. Você merecia a eternidade separado de Deus no inferno. E o juiz declara você justo por causa da obra consumada de Cristo. Mas ele não está lá com o seu martelo como o seu juiz. Ele te adotou como o seu filho, aquele que é seu pai. Ele olha não apenas para Cristo com prazer, mas ele olha para você com prazer, porque você tem sido adotado como companheiro herdeiro com Cristo. Mas eu não estou apenas inventando isso. De volta ao texto. Versículo 1, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, não apenas como pecadores perdoados, estando diante do juiz que os justificou, mas como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então passamos para essa imagem do que não deveria sequer ser nomeado entre nós. Há uma referência no meio disso a nós caminhando como filhos da luz e sendo recebendo a herança que nós temos por causa de Cristo. Imoralidade sexual, impureza, cobiça não deve sequer ser mencionada entre vocês, como é próprio entre os santos. Não haja nenhuma conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Saber disso, que todo aquele, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas adivinhe quem tem herança? Se eu ficar diante de um juiz e ele abaixar o martelo e disser perdoado, inocente, eu não tenho herança. Mas se eu ficar diante de um juiz que bate o martelo e diz inocente, então o juiz também fala, a propósito, além do seu decreto de inocência, há um decreto de adoção. E por causa deste decreto de adoção, você é meu filho, minha filha, tanto quanto Cristo que morreu no seu lugar. Eu sou seu pai, você é meu amado, minha criança, meu filho, eu te adotei agora. Agora, de repente, eu não apenas tenho perdão, eu tenho uma herança. Eu acho que está claro que ele está se referindo à doutrina da adoção aqui. Se referindo a nós como filhos amados e se referindo à ideia da herança. Por que isso é importante? Porque quando vemos a adoração por intermédio de uma lente que não inclui essa ideia de adoção, muitas vezes olhamos para a adoração como um desempenho, uma performance.
E há algumas maneiras de olharmos para a adoração, especialmente quando reunir, assim, quando cantamos, nos reunimos tentando fazer, ou estamos tentando apaziguar Deus, estamos tentando manipular Ele. Na nossa cultura de culpa e inocência, a maneira como vemos o mundo através das lentes da culpa e da inocência, nos reunimos em adoração e tentamos apaziguar Deus. Mas existem outros círculos por aí, aqueles que se reúnem em adoração apenas como os pagãos fazem. Eles tentam manipular Deus. Ah, se eu puder ser alto o suficiente, se eu apenas chorar o suficiente, se eu apenas suar o suficiente, se eu puder me bater, sangrar o suficiente, então talvez Deus vai me ouvir e eu vou manipular. Eu vou manipular Deus para Ele me dar o que eu quero, e Ele vai olhar para baixo e vai dizer: olha, você fez um bom trabalho, eu não poderia fazer isso para você. Mas há outra ideia, que não é a ideia de apaziguar Deus, e nem a ideia de manipular Deus, mas a ideia de comungar com Deus. Deus, que é o nosso Pai Celestial. Não só vemos que há tanta guerra para a nossa adoração do que as canções que cantamos aqui na nossa doutrina de adoção, mas há uma segunda maneira que nós vemos, e que é na nossa conformidade com Cristo. Existe aquela santificação, mas essa santificação cresce da mesma comunhão que nós temos com Deus. Nós somos justificados e nós somos adotados, então nós somos santificados. A propósito, nossa santificação faz sentido à luz da nossa adoção, não é? Somos justificados e declarados justos, agora você vai ser santificado, conformado à imagem de Cristo, ok? Por quê? Você está perdendo um passo. Mas se eu estiver sendo justificado e declarado justo, então eu sou adotado e feito parte da família. E se eu for adotado, e se eu me tornei parte da família, faz todo o sentido no mundo que eu comece a me conformar com a imagem da família que me adotou. Então, mesmo com o meu entendimento de santificação, assim, faz mais sentido à luz da doutrina da adoção. Olha então, começando no versículo 15 até o 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Claramente aqui no versículo 19, haverá essas referências às canções, nós cantamos e vamos chegar lá. Mas observe que a nossa adoração não é apenas a respeito das canções que nós cantamos. Este ensino sobre os salmos, hinos e canções espirituais vem dentro do contexto de um ensino a respeito de nós como filhos adotivos de Deus, amados filhos adotivos de Deus. Não mais caminhando como os gentios, mas sim sendo sábios e fazendo o melhor uso do tempo, porque os dias são maus. E não sendo mais tolos, mas sim entendendo qual é a vontade de Deus. Isso nos conecta ao capítulo 4 de Efésios. Os primeiros 3 capítulos de Efésios nos dão esta imagem gloriosa dos indicativos, essas coisas que são verdadeiras a respeito de nós por causa da pessoa e da obra de Cristo. E em seguida, no capítulo 4, chegamos a esses imperativos. No capítulo 4, no capítulo 5, temos esse contraste entre os gentios, os pagãos e aquelas pessoas que éramos separados de Cristo e daquelas pessoas que nós somos por causa de Cristo. E veja o que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na verdade dos seus próprios pensamentos. Aqui está o que é incrível. Ouça quantas vezes ele faz referência a alguma ideia intelectual. Não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E de novo, ele não está falando sobre doença coronária aqui, tá?
os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Que palavra! Não é assim que vocês se apaixonaram por Cristo? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E de novo, ele coloca aqui, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por quê? Porque você é um filho adotivo de Cristo. E é por isso. Até que nos envolvamos nessa comunhão com Deus, que nos conforma e nos transforma. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentava os corpos como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis a Deus, que é a vossa adoração espiritual. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação de vossas mentes, que eu testar para discernir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vocês ouvem as semelhanças aqui? Vocês ouvem? Aqui a ideia é que a sua mente é transformada e por causa da sua transformação da mente, você é capaz de discernir a vontade de Deus. Olhe para o nosso texto de novo. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Isso não está desligando a sua mente para você se envolver com Deus na adoração. Isso envolve a sua mente a fim de se envolver com Deus na adoração. Nós sentimos falta disso. E sentimos falta disso por causa da nossa pouca compreensão de quem é o Espírito. A gente vê o Espírito como uma força e não uma pessoa. E nós pensamos que ser espiritual significa desligar a mente. Esses textos aqui tornam isso claro, bem claro. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Mas nós acreditamos nisso, não? Eu disse isso antes, se você quiser obter uma audiência na borda dos seus assentos como um pregador, aqui está o que você faz. Você se levanta e diz, escute, eu ia pregar um sermão, mas um pouco antes de subir aqui, o Senhor disse, não é isso que você vai pregar hoje. As pessoas ficam, uhul, agora sim! Espírito Santo está prestes a explodir nesse lugar, garoto! Por quê? Porque aqui está o que nós acreditamos, que se o pregador se levantar e desconectar a mente dele, desconectar do estudo dele, desconectar do esboço que ele preparou, o Espírito vai assumir o controle do seu corpo e nós vamos obter assim algo diretamente do céu sem nenhuma mediação. Porque todos acham que o Espírito Santo pode trabalhar aqui, mas não no seu estudo. Isso não é triste? Mas você sabe que isso é o que nós acreditamos? Horas e horas e horas no texto, orando e se derramando sobre ele. Mas você se levanta e diz, joga isso fora e pegue algo novo para nós e as pessoas acreditam. Agora nós vamos encontrar o Espírito. Agora o Espírito Santo vai descer. Mas o que nós temos em vez disso? Agora chegamos aos versículos 18 e os seguintes. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é interessante que aqui a embriaguez é algo que a Escritura sempre fala sobre embriaguez, assim sendo
mal. Amém? Amém, luzes? Embriaguez é ruim. Ok, tudo bem. Estou apenas checando, ok? Eu estou deixando claro que embriaguez é ruim. Então ele diz, não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas nós temos pessoas que falam sobre estar bêbado no Espírito. Como se você pudesse mudar o mal para o bem e apenas simplesmente se colocar o Espírito após isso. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou libertinagem. Toda a primeira parte do capítulo é sobre como fugir dessa libertinagem, ok? Mas ser cheio do Espírito, o que significa? Que a vida com o Espírito vai trazer adoração, vai trazer vida. Como nós vamos responder essa questão? Pela forma como a estrutura do texto responde a pergunta. Se você começar lá no versículo 15, você tem 3 contrastes. Vimos que nos 2 primeiros parece-se cuidadosamente como você anda, não tão imprudentemente, mas sabiamente. Isso é um deles, fazendo melhor o uso do tempo. Portanto, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor, que é um contraste. Agora, não temos que nos embebedar com vinho, pois isso é libertinagem, mas ser cheios do Espírito, 3 contrastes. Então, o terceiro contraste é o seguinte: você recebe 3 mandamentos. E no terceiro mandamento, comando, você recebe 3 contextos. Olhe para os 3 comandos, muito claros no padrão do texto. E o terceiro contraste, não seja embriagado, se enche do Espírito. Isso explica a ideia de ser preenchido com o Espírito. Exaustivo, não é exaustivo. Mas trata da ideia da adoração. Então a adoração cheia do Espírito tem que ser assim. Se dirigindo uns aos outros em salmos, canções, hinos, canções espirituais, cantando e fazendo melodias para o Senhor com o coração de vocês. Há uma comunhão de mão dupla aí. Essa é outra coisa sobre a beleza da doutrina da adoção. A doutrina da adoção não apenas torna um sentido assim, de pertencer a Deus, mas também faz sentido de pertencer a você. Porque vocês são meus irmãos e irmãs em Cristo. Porque nós fomos adotados pelo mesmo Pai. Então observe essa comunhão bidirecional na nossa adoração. De novo. Nos dirigindo uns aos outros em salmos, hinos, canções espirituais. Acho que fazemos assim muito daquelas 3 palavras aqui, que aquela terceira palavras não é sobre análise, olha, tipo, esse tipo de música, não. Este é um dispositivo retórico. Todos os tipos de canções, abordando um ou outro em salmos, hinos, canções espirituais. Cantando e fazendo melodias para o Senhor com o coração. É nosso público um ao outro, ou o Senhor. Sim. Sim. Nós nos dirigimos um ao outro. Enquanto cantamos e fazemos melodias para o Senhor, com o nosso coração. Uma fortaleza poderosa é o nosso Deus. Amém? Nós encorajamos uns aos outros no Senhor, porque comungamos não apenas com o Senhor, mas comungamos uns com os outros na nossa adoração. Um ao outro. Rendendo graças sempre por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine alguém te dizendo... Diz assim, sim, eu sou um crente cheio do Espírito. Isso é incrível, você é um crente cheio do Espírito. Nos deixe ir e orar e dar graças a Deus. Eu não gosto muito de oração, ação de graça. Eu não sou muito bom nisso.
E então o terceiro. Aqui o terceiro comando. Se submeter uns aos outros em reverência a Cristo. Aqui está o que é interessante. Nós frequentemente, as pessoas muitas vezes pegam o versículo 21 e fazem do versículo 21 um guarda-chuva para os versículos 22 em diante e argumentam pela submissão mútua no casamento. O versículo 21 não é o guarda-chuva para os versículos 22 em diante. O versículo 21 é o guarda-chuva para 5 até o 22, até o 6 até o 9. Três contrastes. No terceiro contraste, você obtém 3 comandos. No terceiro comando, você obtém 3 contextos. Esposas para maridos, filhos, pais, escravos para senhores. 3, 3, 3. E observe o que ele diz aqui de novo sobre a nossa adoração. Adoração cheia do Espírito também é sobre a nossa submissão e conformidade com Cristo. É sobre a nossa comunhão com Ele por causa da nossa adoção nele. É sobre a nossa conformidade com Cristo, mas também sobre a nossa submissão a Cristo. E a nossa submissão a Cristo por intermédio da nossa submissão uns aos outros. Observe o que diz em 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. 6:5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Todos os 3 daqueles têm a ver com a submissão a Cristo. Então, deixe eu dizer isso. Se você tiver um problema de submissão, não é realmente um problema de submissão, é realmente um distúrbio de adoração. Como nos submetemos a Deus? Nos submetemos a Deus obedecendo e se submetendo às autoridades que Deus colocou nas nossas vidas. Então vamos olhar dessa maneira. Dizemos que queremos uma adoração cheia do Espírito e queremos que a adoração cheia do Espírito seja apenas sobre como nós cantamos alto e emocionalmente nossas músicas. Independentemente da nossa comunhão com Deus ou da falta dela. Independentemente da nossa conformidade a Cristo ou a falta dela. E independentemente da nossa apresentação, submissão. A essa autoridade que Deus colocou nas nossas vidas, através do qual exercemos a nossa submissão a Cristo. Olha, uma das razões pelas quais pegamos atalho na adoração, uma das razões pelas quais reduzimos a performance, não só por causa dessa ideia de apaziguar Deus ou manipular Deus, e isso é muito atraente para nós, dependendo da nossa personalidade, um daqueles contra os outros, pode ser mais importante para nós, ok? Apaziguando Deus, esse tipo mais vago assim, de visão da adoração. Manipulando Deus, que é mais uma visão assim, da palavra da fé sobre a adoração. Mas a outra razão pela qual nós queremos reduzir a ideia da adoração, as músicas que cantamos e como nós cantamos, é porque isso é muito popular, ou mais fácil. Se eu puder me divorciar da minha vida, dos meus cânticos,
Isso seria muito mais fácil. Se eu não pudesse ter absolutamente nenhuma comunhão com Deus, seja o que for, mas realmente desfrutar de um canto vibrante e emocional, alto, e eu posso fazer isso. Se eu sou um rebelde que não quer se submeter a ninguém, mas eu simplesmente não consigo resistir a um bom conjunto de adoração poderoso. Isso é fácil. Porque eu posso, por um lado, me chamar de adorador, um adorador exemplar, e por outro lado, não tem que corrigir a minha vida, não tem ninguém para corrigir a minha vida em todas as coisas. Mas se eu decidir não pegar o versículo 19 e rasgar ele, chutando e gritando ele para fora do contexto, e em vez disso ler à luz do que Paulo está dizendo ao longo do capítulo 5 e realmente em toda a carta aos Efésios, agora de repente minha adoração será muito mais do que apenas as músicas que eu canto. E há outro lado disso também. Porque agora eu até penso diferente a respeito das músicas que eu canto. Se eu estou aqui apenas pela experiência, eu posso cantar músicas que contradizem completamente a verdade da palavra de Deus. E eu estou bem, ok? Quero dizer, se a batida estiver certa e a banda for agitada, eu posso cantar todos os tipos de mentiras e me sentir assim, como se eu tivesse encontrado a Deus. Mas se eu entendo a adoração neste contexto, e eu estou enraizado e fundamentado nessas verdades teológicas, então há certas coisas que eu simplesmente não posso dizer. Certas confissões que simplesmente eu não consigo fazer. Nenhuma vez eu entendo que a minha adoração é muito mais do que apenas as músicas. Então, à medida que avançamos e continuamos no restante da nossa conferência, aqui está o meu encorajamento para vocês. Pense na sua adoração e em tudo que nós fazemos ao longo do restante do nosso tempo aqui, juntos, dentro do contexto da sua adoção em Cristo. E a sua comunhão com Deus enquanto filho de Deus. Por causa da pessoa e a obra de Jesus Cristo, que comprou não apenas o seu perdão, mas a sua adoção. Pense a respeito disso dentro do contexto da sua conformidade com Cristo, renovando e transformando a sua mente. Então pense nisso em termos da sua submissão a Cristo. Por meio da sua submissão a toda e qualquer autoridade bíblica adequada que Ele colocou na sua vida. E fazendo isso como um ato de adoração. Por quê? Por causa da sua fé. E a sua confiança naquele que te redimiu e colocou essa autoridade na sua vida. Isso não depende do volume da música. Não vai depender da emoção. Aqui está uma coisa que eu venho compreendendo. Quando eu reconheço esta realidade teológica, eu posso não parecer os pagãos
com suor escorrendo nos seus rostos, eu posso não parecer com eles nas suas convulsões, eu posso não soar como eles, com seus sons animalescos saindo assim de mim, mas isso não significa que eu não posso ou não tenho um significado profundo e de muitas maneiras mais emocional e de uma conexão com o Deus que me salvou e me redimiu e que com quem comungo na adoração por causa da pessoa e a obra de Cristo que me redimiu. Vamos orar. Deus gracioso, ó nosso Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em virtude da sua pessoa e obra, não apenas nos redimiu, mas nos adotou como se fôssemos seus. Deus, nós nos curvamos diante do Senhor como filhos agradecidos e humildes. Amados filhos de Deus, do Deus Altíssimo, conceda isso pela sua graça, que ao chegarmos diante de Ti em adoração, reconheçamos que a nossa adoração é muito mais do que as canções que nós cantamos. Garantidas como nós colocamos nossas mentes em atenção e afeto por quem o Senhor é e pelo que o Senhor fez, para que possamos reconhecer que estamos comungando com o Senhor, que estamos tendo uma relação pessoal e íntima, um íntimo companheirismo e comunhão com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com os nossos irmãos e irmãs ao nosso redor, aqueles que pertencem ao Senhor, por causa da mesma pessoa e obra de Cristo, que é o nosso Redentor e deles. Conceda que nunca mais possamos nos vender a algo descoberto, simplesmente buscando experiências catárticas, emocionais, baseadas em coisas externas. Mas ao invés disso, que a nossa comunhão e companheirismo com o Senhor seja tão profunda como a realidade da nossa redenção em Cristo. E conceda isso, oramos em seu nome e por Ele. Amém.